Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua presença, fica comigo até o final. Compartilha esta live, compartilha esse vídeo, para que a Palavra do Senhor possa ir mais longe. Eu te aguardo, volto já. Queridos, queria falar com vocês sobre a conclusão do sábio Salomão, que escreveu Provérbios, escreveu o livro de Cantares, escreveu também Eclesiastes, fez parte dos livros poéticos, escreveu também alguns salmos. Salomão, a palavra de Deus, ela afirma que Deus estaria dando sabedoria a Salomão como o homem mais sábio da terra. E nós conhecemos Provérbios e tantos provérbios de Salomão, e de fato a Bíblia nos enriquece em sabedoria através das palavras que Deus usara Salomão. E concluiu o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, dizendo o seguinte, que ele estava procurando razão para alguma coisa, ele viu que nada adiantava. O versículo de número 8, que ele chama de tudo é vaidade, ele diz: de vaidade em vaidade diz o pregador. O 7 ele diz: o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus. Ele diz que tudo nesta vida é vaidade. E ele conclui os últimos versos dizendo: e demais eu digo, o verso 12, filho meu, atenta, tenha cuidado. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar traz canseira, enfado para o corpo. E o versículo 3, ele diz assim, olha, eu termino dizendo, deixando aqui um conselho. De tudo o que tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. O que eu quero pensar aqui? Eu quero pensar aqui no que é prioridade para nossas vidas. Será que nós estamos investindo de fato na prioridade? O que é prioridade para nós? Porque nós na Terra vivemos quantos anos? 100 anos. Estou sendo assim, bem legal na minha colocação, simpático, e que se chegar aos 100 anos sem dar trabalho para ninguém, ótimo. Mas é o limite. É o limite. Se nós encontramos hoje pessoas de 120, 115 anos, mas é difícil isso aparecer. É muito raro. Mas via de regra é 80 anos, 90 anos para trás. Se chegarmos a 100 anos, 99 anos, agora há pouco morreu um pastor com 99 anos. Então, e aí termina toda a vaidade terrena. Ali encerra. Agora, a vida eterna, que depende de guardar o mandamento do Senhor e temer a Deus, ela é eterna. Ela é a vida eterna. Então, a vida eterna seria e é a nossa prioridade. A vida eterna. Não é fácil entender isso.
Para entender isto, precisa ter o temor de Deus, primeiro, e crer que o Senhor é o Salvador e preparou um lugar, uma nova morada para a gente. Se não entender assim, não vai compreender nunca. Você já parou para pensar? Essa mensagem é uma mensagem de reflexão. Qual é a sua prioridade? Você já parou para pensar? Se investíssemos 10% de toda a nossa preocupação humana, terrena, mundo, na nossa vida espiritual, na nossa vida eterna. Você já parou para pensar algumas vezes? Se investíssemos 10%, o dízimo, 10%, nos nossos fazeres, nas nossas preocupações, no nosso envolvimento diário, nas coisas que nos garante, nos busca a vida eterna. Como que seríamos? Eu não estou dizendo que isto vai nos conquistar a vida eterna. A vida eterna já foi conquistada lá na cruz por Jesus Cristo. Mas nós precisamos ser gratos e permanecer até o final para nós chegarmos na vida eterna. Então, a prioridade que este sábio, que ensinou muito, aprendeu muito, como está no texto, como está no texto, ele conclui o seu discurso dizendo, já numa idade elevada, quando escreveu o Eclesiastes, ele conclui dizendo, a prioridade de um homem, ou melhor dizer, o fim de tudo que ouvimos e de tudo que vemos, a prioridade do homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esta é a prioridade do homem. Esta é o dever. E ele conclui dizendo, todos os homens. Porque quando você teme a Deus e guarda os seus mandamentos, bom, esta palavra, preste atenção, atenta para esta palavra. Quando o homem teme a Deus e guarda os seus mandamentos, isto contribui para uma vida de paz na terra. Isso contribui para uma vida de alegria na terra. Isto contribui para uma vida satisfatória na terra. Isso contribui para banir, para tirar tristeza, angústia, ferida da alma, do coração. Porque quando você teme a Deus e quando você guarda os mandamentos, isto é na sua vida como um refrigério, uma alegria constante, uma paz verdadeira, uma paz, e não é a paz que todos os fazeres do mundo nos dão, não é a paz que Cristo nos dá. Então o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os mandamentos. E ele diz, cuidado, atenta para isso, o muito fabricar livros, o muito escrever livros, vai causar-se um enfado e canseira. O muito estudar, o muito se dedicar, o muito, por quê? Porque a nossa vida é limitada na terra. É limitada na terra. Eu não estou aqui dizendo que não necessita. Precisamos, é bom estudar, é bom procurar agregar bens materiais na terra. É bom também. Procurar o crescimento. Quer ficar rico? Fique rico se há condições, se tem possibilidades, se existem as possibilidades.
Se você tem condições, possibilidade de estudar, estude, se forme, tenha um bom emprego, tenha uma vida regalada aqui. Ninguém está proibindo isso. Eu estou dizendo o que é prioridade. O que é prioridade? É crer na palavra, é guardar a palavra na tábua do coração, é temer a Deus. Agora, a palavra sem temer a Deus não existe. Ela é um elo, ela está junto. Porque só crê na palavra o quem teme a Deus. Porque a pessoa pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, Apocalipse a Gênesis, a Bíblia, e mais trocentos livros extra Bíblia, bíblica. Mas se não temer a Deus, simplesmente é mais um diabo. Sim, é forte? É. Porque o diabo conhece toda a Bíblia, conhece todos os livros, mas é diabo. Então o que nós precisamos? Temer a Deus. Às vezes nós temos tantas coisas, às vezes nós vivemos com tantas coisas que parece que apresenta, que existe, que é formado um certo indicação, sinalização de temor a Deus e às vezes não. Exemplo de Lucas, do Evangelho de Lucas, do capítulo 18, versículo 18, um jovem rico, todo mundo conhece essa história, procurou o Senhor e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz: por que me chama bom? Bom só há um, que é Deus. Eles conhecem os mandamentos: não matarás, não adulterarás, e seguiu citando os mandamentos para o jovem. O jovem disse: os mandamentos, eu conheço os mandamentos, eu conheço desde a minha mocidade. Aí o Senhor diz: então, vai, vende tudo que tem e distribui aos pobres e vem e me segue. Antes disso, o Senhor diz para ele: você conhece todos os mandamentos, mas ainda te falta uma coisa. Conhecer os mandamentos não é completo. Conhecer o mandamento não é tudo. Conhecer a palavra não é tudo. Manejar a palavra não é tudo. Saber pregar não é tudo. Profetizar não é tudo. Ter os dons não é tudo. O que precisa para se completar é temer a Deus. Temer a Deus. O fim é: teme a Deus e guarda os mandamentos para viver os mandamentos. Não para ensinar os mandamentos apenas, mas é para viver os mandamentos. E aí é onde que te falta ainda uma coisa. Você conhece os mandamentos, mas você não vive os mandamentos. Mas você não teme a Deus. Então eu posso dominar um livro de história e dar uma aula de história, assim como eu posso dominar a palavra de Deus e dar uma aula da palavra de Deus. Mas a história, eu não vou viver a história, eu não tenho compromisso em viver a história, tenho compromisso em ensinar a história. Agora, a Bíblia é diferente, a palavra de Deus eu tenho que dominá-la, mas ela tem que estar dentro do meu coração. Eu tenho que guardá-la no meu coração e eu tenho que ensinar ela com temor e viver. Então, que fica aqui uma reflexão para nós nesta tarde. Deus é maravilhoso e é o que nos desperta ao entendimento. E diz o texto, voltando em Lucas capítulo 18, o jovem rico
O texto diz que ele deu meia volta e foi embora muito triste. Porque ele era muito rico. Então, entristecido, ele foi embora. O que Jesus estava dizendo para ele? Jesus estava dizendo, olha, não tem problema nenhum você ser rico, mas você precisa temer a Deus. Deus sabe o que é que falta no homem. Jesus é absoluto em diagnóstico, para diagnosticar a mim e a você. O que é que ainda falta? O escritor de Eclesiastes concluiu a pregação dizendo, eu entendi em tudo que eu vivi, em tudo que eu aprendi, que é vaidade de vaidade. Termina o corpo dessa terra, da onde foi formado, o espírito volta a Deus. Ele disse, é de vaidade em vaidade. Aí ele conclui dizendo, o fim é temer a Deus e guardar os mandamentos. O resto é algo temporário, passageiro, curto. Mas a vida eterna é a vida eterna com Deus. Enquanto você está temendo a Deus, Deus está trabalhando para você, ao teu favor, na vida terrena. Enquanto você está guardando os mandamentos do Senhor, Deus está trabalhando com você na sua vida terrena. E a vida terrena, ela será abençoada. O patriarca, rei Davi, na sua velhice, ele deixou uma palavra escrita. Ele já fui moço e hoje eu sou velho. Eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Então, meus queridos irmãos, justo é alguém que teme a Deus. Justo é alguém que guarda os mandamentos. Eu venho aqui nesta tarde para te trazer esta palavra de reflexão. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos é o fim de todas as coisas. Eu quero terminar lendo o texto. De tudo o que se tem ouvido, de tudo que você já ouviu, tudo, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todos os homens. E aí ele explica por que eu estou dizendo isso. O versículo 14 do último livro de Eclesiastes, e é o último versículo do livro de Eclesiastes, diz assim, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, seja bom, quer seja bom, quer seja mal. Quem é que vai trazer? Deus. Porque Deus há de trazer a juízo. Vai ser julgado o seu tempo. Vai ser julgado os seus fazeres. Vai ser julgado os seus atos. Vai ser julgado as suas atitudes. Vai ser julgado.
E ele entendeu isso no seu final. Depois que ele já ensinou muito, depois que ele já aprendeu muito, depois que ele foi no ápice do seu conhecimento e até do seu tempo na terra, ele conclui dizendo: o corpo volta à terra, o espírito volta a Deus. O fim é temer a Deus e guardar os mandamentos. Porque tudo que foi feito, de bom ou de mal, Deus há de trazer a juízo. Então fica o meu conselho para encerrar. Qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade nessa segunda-feira? Palavra das 15. Muito obrigado pela tua presença. Que Deus te abençoe. Querido Deus, bondoso Pai, eu quero te louvar, meu Deus, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua companhia, pela tua palavra, pela minha vida, pelas nossas vidas, pela nossa salvação. Deus Todo-Poderoso, seja o teu nome glorificado nesta tarde, na vida do teu povo. Aonde estiver, meu Pai, um filho teu, meu Deus, carente de uma provisão, carente de um socorro, meu Pai, de um amparo, seja a tua bondade e as tuas mãos. Meu Deus, visita na saúde, na comunhão, na união, na paz, na prosperidade, nas finanças. Senhor, põe as tuas mãos, meu Pai. Meu Deus, cura a enfermidade. Quebra o arco hoje, corta a lança, queima os carros no fogo. Meu Deus, eu repreendo, Senhor, a discórdia conjugal. Eu repreendo a discórdia familiar. Deus eterno, eu quero abençoar, meu Deus, todos quantos, meu Deus, ouvir este vídeo, Senhor. Seja a tua paz para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.